Equador, que tá ali uma guerra civil generalizada, muito esquisito. Ah, e a gente teve um acontecimento aí que o crime organizado invadiu a TV, né? Rendeu o apresentador. E, cara, é como se a gente estivesse assistindo aí o Datena e o Comando Vermelho entrasse lá e rendesse o cara, né? E foi muito esquisito. E eu quero entender aí para a sua análise geopolítica aí, sobre esse narco-estado, né? O que está acontecendo no Equador, como é que começou isso daí e onde é que vai parar. Cara, é uma loucura pensar, né, em ver o que está acontecendo no Equador, mas se tu for parar para analisar, é uma questão meio que regional, né, cara? Tipo, a Colômbia teve os seus problemas lá na época do Escobar, do cartel de Medellín, o cartel de Cali, né? O cartel de Cali depois que acabou caindo o cartel de Medellín do Escobar e com as exportações de cocaína para os Estados Unidos, que é o que financiava e financia ainda, né? Até hoje esses cartéis, esses grupos paramilitares terroristas, né? E o Equador ali nada mais é do que um reflexo do que é a América do Sul, a nossa América Latina aqui, né? Inclusive o PCC, se for analisar também o Comando Vermelho aqui no Brasilzão, né? Eu ia falar nosso país, mas como está na Argentina, então Pois é. Mas você é continua meu meu país país, aqui do cara. longo. Ah, sim, claro, claro, claro. Mas, cara, o Equador, o que acontece? Pelo que eu vi lá, eu até notei aqui o nome dos cartéis ali, o Los Choneros, Los Lobos e os Los Lagartos. São os principais cartéis do Equador. E o Equador nada mais é do que uma rota do tráfico internacional que sai da Colômbia e acaba passando pelo Equador para ir para os Estados Unidos ou para a Europa. E daí parece ali que foi um dos líderes acabou fugindo da prisão, o líder dos Los Choneros, e daí acabou desencadeando esse conflito aí. Por quê? O recém-eleito, né, o Daniel Noboa, ele tinha uma política, ainda tem uma política de segurança muito forte, né? Inclusive, ele queria fazer umas prisões flutuantes, assim, para a galera ter o mínimo de contato possível com o pessoal em terra. E, inclusive, até um candidato do Equador que foi assassinado foi o Fernando Villavicencio. Ele era um candidato mais centro-direita, tinha uma pauta mais rigorosa ainda do combate ao crime organizado no Equador. Então, o que acontece? A escapada, a fuga desses líderes, desses cartéis, das prisões do Equador, acabou desencadeando esse conflito porque o presidente Daniel Noboa ali falou, não, agora vamos endurecer as penas, vamos combater, fazer prisão mais afastada, nas águas, prisões flutuantes, né? Então, esse cartel meio que se sentiu ameaçado, esses cartéis, né? Meio que se sentiram ameaçados e acabaram tendo essa retaliação ao governo do Daniel Noboa. Porém, o Daniel Noboa solicitou ao exército, né, para que tomasse de novo a ordem, né, a ordem restituísse a lei também do seu país e acabou tendo esse conflito armado. Por que se chama conflito armado? Porque, assim, você não pode abrir um estado de exceção no seu país, por exemplo, do nada, não está acontecendo nada, digamos assim, né, hipoteticamente, o país está pacífico. Então o presidente fala, não, vamos fazer agora uma repressão e o exército vai tomar a sua, fazer um governo autoritário. Isso acaba ferindo uma das cláusulas da resolução dos direitos humanos, né? Então, para você ter um conflito armado no seu país, é necessário que tenha algum fator acontecendo. E o fator foi esse, a fuga dos líderes do tráfico internacional ali, dos cartéis dos equatorianos, né? E também invadiram essa emissora, estão matando estudantes, pessoas E nas isso é ruas, no cara, país e inteiro tal. ou só numa região? É no país inteiro, Caraca. tanto na capital, né, Quito, quanto nas demais regiões. Está se alastrando, né? Então, o governo teve que ter esse estado de exceção, né, para poder retomar a ordem novamente, né? Então eles Porque, estão em imagina, guerra civil, né? praticamente, uma guerra civil. Caraca. E, cara, a gente olha pra isso, a gente acha meio absurdo, né? Mas se a gente for fazer uma relação com o Brasil, a gente olha, por exemplo, aí o ministro do STF, que
do STF que tem livre acesso aí a territórios do crime organizado, né? A gente vê o Ministério da Justiça recebendo liderança de tráfico de drogas, a gente vê, sei lá, ministro andando de moto dentro do Complexo da Maré, a gente vê também dentro do Complexo da Maré aquele, não sei se você viu aquele vídeo dos caras fazendo treinamento de elite, tática, treinamento físico. Então a gente olha isso que está acontecendo no Equador e compara com o nosso país, a gente já está começando, já está seguindo o mesmo caminho. Claro que não é no país todo, é só no Rio de Janeiro, por isso que eu até te perguntei se no Equador era só em uma localidade ou no país inteiro. Mas aqui é só no Rio, mas qual é a chance disso se alastrar para o resto do país? Qual é a chance disso, da mesma coisa acontecer no nosso país? Cara, na verdade, o que acontece? Eu acho que se alastrar para outros países não vai. Vai acabar acontecendo do governo retomar a lei e a ordem, né, no Equador. Porém, isso nada mais é do que vários pontos, né, que, por exemplo, um dos principais, para mim, o principal fator são as fronteiras, né, cara? Se eu não me engano, foi há 4 dias atrás, não sei se chegou a ver notícia de um assassino de aluguel ele estava com identidade falsa da Eslovênia, só que na verdade, se eu não me engano, ele era sérvio e foi morto em Santos. Ele Caraca. veio para o Brasil, esse passaporte esloveno falso, se casou, teve um filho, ele era matador de aluguel na Sérvia, muito conhecido lá, e estava vindo tranquilamente aqui no Brasil, com esse É, passaporte falso esloveno. que loucura. Mas a minha pergunta não foi nem, tipo, de vir as facções do Equador. É das nossas facções, né? O Comando Vermelho ali, replicarem a mesma coisa que está acontecendo no Equador, replicarem para o nosso país. Tem alguma chance disso acontecer? Cara, pode acontecer, até por conta que, por exemplo, o Comando Vermelho não está se ouvindo muito falar ultimamente, né? Também desconheço algumas fontes. Mas principalmente o PCC, né? Que está se alastrando, até com braços já internacionais, né? Então, a sua capacidade de militar mesmo, no Sim. sentido de armamento, né? Está muito, muito alta. E o poder de influência também, né? Por exemplo, a gente tem, você citou agora, a influência no meio político, que é o principal, eles têm. Então, por exemplo, uma rebelião talvez não aconteça, até porque eles já estão infiltrados no Estado. Sim. Se é que você me entende. Por exemplo, no Equador ali é uma guerra entre o governo e os cartéis. Aqui não. Aqui, cara, praticamente já é o Estado. Já é Já narco-estado, tá né? tomado, cara. Sim, inclusive o ministro do STF aí, que não vou citar nomes, né? Mas está sendo bem conhecido ultimamente, bem famoso ultimamente, né? Principalmente por sua meio que posições polêmicas contra o antigo governo. Também era conhecido, foi conhecido boatos, né? Boatos, de que ele tinha uma influência com o PCC. Não há de duvidar. Se você tem um braço ali que consegue atingir o meio político, também facilmente você consegue atingir as maiores autoridades do nosso país, né? Então, eu acho que o caos, como aconteceu no Equador, não é bem-vindo porque eles já estão infiltrados no Estado. Sim. Essa é a diferença. Eles já têm o que eles querem, né? E, Sim, exatamente. cara, voltando aí um pouquinho sobre o Equador, até antes disso, parece que esse conflito do Equador, né, essa força criminosa que vem acontecendo no Equador, surgiu lá nos meados de 2016 com o governo da Colômbia, né, extinguindo ali as Farc, fazendo um acordo de paz ali com o presidente Juan Santos, né? E ele até ganhou o Nobel da Paz e tudo mais. E como é que esse acordo de paz aí afetou o Equador? Por que a paz com as Farc fez com que a criminalidade, o narcotráfico, aumentasse no Equador? As Farc viraram um grupo político, foi esse acordo, né? Uhum. Deixar de ser um grupo terrorista para você se tornar um partido político. Mesma coisa que o governo brasileiro fala assim, olha, a partir de hoje vocês param com isso, vocês vão virar um partido político. Tipo, a gente perdoa os seus assassinatos, os seus atentados terroristas, então vamos virar um partido político. Essa paz acontece que daí,
por exemplo, as Farc né, não vai ter digamos assim, um radar em volta dela, controlando, olha, se vocês começarem a traficar novamente, ou sequestrar, ou fazer o que vocês faziam antes, a gente vai reprimir com assassinato, porque as forças armadas do país vai acabar caindo em cima, né? Eles vão ser vigiados. Como virou um partido político, em tese, em teoria, né, é para ser uma questão mais pacífica, mas, cara, você sabe, você sendo político, você pode ter influência, continua tendo influência. Vai até aumentar a sua influência comparado a você ser apenas um grupo terrorista. Porque você está no meio político, você vai ter controle e alcance que você não tinha antes, sendo um grupo armado. Uhum. Então acabou expandindo e acaba expandindo mais o seu negócio. É mais fácil você expandir o tráfico internacional de drogas. Então eles fizeram de uma forma meio velada. Eles entraram para a política do país e aí começaram a criar ali seus braços em outros países, expandir mais. Sim, exatamente isso. Que loucura, cara. Eu peguei aqui um dado aqui. Em 2009, o sistema carcerário do Equador tinha 11 mil presos. E hoje ele já chega em mais de 40 mil. Cara, isso se deve a esse braço aí das Farc ou tem outras situações acontecendo ali no Equador que tá aumentando a criminalidade, tá aumentando essas prisões? Cara, é que assim, quando você aumenta a repressão, o tráfico das drogas, acaba tendo mais prisões, mais apreensão de drogas, mais envolvidos, você consegue localizar, principalmente se você tiver um plano estratégico, né, de segurança, localizar onde é que está vindo a droga, tudo mais, aumento da defesa das suas fronteiras, né, que esse é o principal fator. Então, se você tem uma fronteira de fácil acesso, o tráfico vai rolar solto, né? Uhum. Cara, tipo assim, muita gente fala, muitos especialistas, né, falam nos jornais, porque a guerra contra as drogas é fracassada, o custo aumenta. Cara, então, qual que é a situação? Você legalizar drogas? Então, tipo, por outro lado, o custo também vai aumentar, porque o número de dependentes vai acabar aumentando. Olha a Cracolândia aqui no Brasil, um exemplo disso. O Brasil não está em uma guerra contra as drogas, uma repressão. O Brasil tem fronteiras abertas aí para qualquer um que quiser entrar. O exemplo que eu dei ali do cara que o assassino de aluguel serve por identidade falsa eslovena é um exemplo disso. É bagunça. Então, você tem que ter um plano estratégico, fronteiras mais bem defendidas, né? Porque para você conseguir combater esse tráfico de drogas. Aí. Guerra ao tráfico e guerra à criminalidade, quem está fazendo é o Salvador, né? E isso até é Sim, interessante fazer um paralelo aí com o Equador, porque o Equador, alguns anos atrás, era considerado um dos países mais seguros da América Latina. E El é, Salvador era considerado um dos mais é perigosos. ponto. E hoje está se invertendo a situação. Cara, por que que isso está acontecendo? Só o governo ou tem outros fatores que estão influenciando isso? O governo em si, né, o presidente do El Salvador, ele tem uma postura bem mais rigorosa em relação às drogas, até que recentemente o pessoal falou, olha, a gente vai começar a fazer, como estava acontecendo no Equador, fazer atentado aí, vamos começar a saquear e tal. Cara, que ele falou, vocês vão fazer isso, então eu vou deixar os líderes dos seus grupos daí, né? Do seu Sim. cartel, morrer de fome na prisão. Foi isso que ele fez. E o pessoal não fez, não teve nada. Não teve retaliação, não teve nada, entendeu? Claro que para os direitos humanos isso é, né, complicado. Então, vai ter denúncia contra ele, com certeza, né? Mas não teve o que aconteceu no Equador. É um exemplo disso. Sim. O presidente ali do Equador falou que vai seguir as mesmas medidas que o presidente de El Salvador. Ele até contratou a mesma empresa que construiu aquela prisão de El Salvador, ele contratou para fazer em Equador. Mas você acha que já não é tarde demais ou você acha que ainda dá tempo de resolver essa situação? Não, ainda dá tempo. O Exército faz pouco tempo que vai retomar, está conseguindo retomar, está conseguindo ganhar, tipo, digamos, território, né, nesse conflito armado aí com esses cartéis. E fazendo isso, com certeza, vai acabar amenizando esse conflito armado para não se alastrar mais também, né? E, cara, tipo assim, por mais que os cartéis tenham os seus poderes de influência, é o Estado, né, cara? É o Exército que está nas ruas e o Equador tem
um exército com um serviço de inteligência muito bom. Então, é questão de tempo até eles poderem retomar a ordem ali, e deixar o cidadão seguro novamente. Perfeito, perfeito, cara. Bom, podemos partir aqui para a nossa próxima pauta. Você tem mais alguma coisa para acrescentar aí sobre o Equador? Não, seria isso mesmo, né? Vamos ver. O negócio agora é esperar, ver como é que vai se desenrolar essa história, né? Vamos acompanhando aí. E assim que for mudando, for tendo novidade, a gente vai deixando a galera também informada sobre isso. Perfeito, fechou então. Até para o pessoal aí de casa também, não ficar vendo muito Globo News, esses canais aí. Os analistas, para eles, não, porque a guerra contra as drogas é fracasso. Não, não é fracasso. Não é fracasso quando, se você tem um Estado competente, uma Secretaria de Justiça, uma Secretaria de Defesa competente, você consegue combater. É que tem que ser mais radical, né? Se você for frouxo com as facções criminosas, eles vão fazer de tudo. É que nem El Salvador, eles tomaram medidas radicais e tá dando certo, aparentemente. Foi a Colômbia também. A Colômbia não teve uma medida radical contra o cartel de Medellín, olha o que acabou se tornando, né? O Pablo Exatamente. Escobar. Depois acabou o cartel de Medellín e veio o cartel de Cali. Então, tem que ter uma postura mais rígida em relação a isso. E não tem negociação, porque, por exemplo, eles ajudam as Farc a virar partido. E, e aí eles É, aumentam ainda mais o poder deles e aumentam mais a criminalidade. Então, não faz sentido negociar. É tomar medidas radicais. a gente está falando, tipo assim, olha, eu vou traficar. Daí, digamos assim, eu sou o cartel, eu vou traficar. E daí o Estado fala, não, você não vai traficar, a gente vai reprimir você. Ah, é? Então eu vou começar a matar pessoas. Cara, você vai se render a isso? Tipo, é isso que acontece, entendeu? Vou começar a matar pessoas. O Estado vem para você e fala, não, então vamos negociar. Não mate mais pessoas. Cara, tá de brincadeira, né? Então, não é assim que funciona.